São 2h16. Seguiremos em contato, conversando hoje aqui ao longo de toda essa edição do Tempo Real. Alexandre Pires vai continuar conosco, mas vamos até a Europa, porque o Luca Bassani tem informação de como os europeus estão atuando em um plano como responder à situação também dos Estados Unidos. Aqui não atualizou, mas vamos lá, Luca, suas informações, por favor, nos conta como seria então esse caso de uma reação em relação aos Estados Unidos. Pois é, Bruno. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Essa questão envolvendo a Groenlândia também tem causado grande discussão dentro do cenário europeu por se tratar de um aliado ameaçando militarmente diretamente outro aliado. Ambos os países, né, lembrando que a Groenlândia é um território semi-autônomo do Reino da Dinamarca e que faz parte também da OTAN, já tem desde a década de 50 vastas bases militares norte-americanas, mas agora tem sido também alvo de muitas especulações sobre o domínio, até mesmo intervenções militares diretas dos Estados Unidos. A Europa, através de uma declaração feita por várias lideranças, uma assinatura dos principais países como França, Alemanha, Itália, Espanha, tem se comprometido a impedir com que isso aconteça e fazer todo o diálogo diplomático necessário para que os Estados Unidos não queiram embarcar nesta aventura para conquistar militarmente o território que já tem a sua presença militar. Vale dizer que a Groenlândia é a maior ilha do mundo, né, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. É um território com vastos recursos naturais, principalmente os minerais críticos de terras raras, cobalto, ouro, jazidas de petróleo, e está numa posição geoestratégica muito privilegiada na região do Ártico, onde do outro lado, né, da América do Norte, né, lembrando que a Groenlândia ainda está no continente norte-americano, temos o Ártico Russo, uma região que foi durante a Guerra Fria muito importante na espionagem, também no trânsito, né, de embarcações militares, e o presidente Donald Trump alega que seria fundamental para a segurança nacional dos Estados Unidos. Os europeus, eles partem do princípio que os norte-americanos já têm uma posição privilegiada para controlar o mar territorial da Groenlândia, até mesmo com as suas bases militares, já pode atuar militarmente para proteção do seu próprio território a partir da Groenlândia, e que a partir de 2009 outros tratados econômicos foram assinados para que a exploração dos recursos dentro da Groenlândia aconteçam também com a participação do capital norte-americano, de empresas norte-americanas. Então, uma anexação formal seria apenas um ato de agressão e não teria uma mudança daquele status que existe hoje, né, onde os americanos já gozam de uma série de privilégios dentro deste território. Todavia, Donald Trump, ele bate nessa tecla que precisa se tornar um território livre, não associado, ou até mesmo o 51º estado, o que esbarra em uma série de questões constitucionais dentro do próprio Estados Unidos, já que necessitaria da aprovação do Senado e do Congresso, seja para uma compra, seja para uma anexação. Então, a gente vai ficar de olho nessas questões em ambos os lados. Ações dos Estados Unidos que está discutindo o mundo inteiro, né? Está entrando em várias confusões, na verdade. Qual é o seu entendimento, a sua análise das consequências disso reverter sobre os Estados Unidos essa interferência em outras nações? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Márcia, toda a audiência da Jovem Pan. Na verdade, Donald Trump tenta, já dito por ele mesmo, de implantar a doutrina Monroe. O que é isso? Em 1823, o então presidente James Monroe criou a parte de uma generalização, a parte do controle regional. O que era isso? Ele não permitia que houvesse uma colonização por outros países, principalmente da Europa,
e aí fez um alinhamento, uma verticalização entre os países ali constantes na América Central e principalmente na América Latina. E Donald Trump, tanto é que denominaram como a doutrina Doral, né, uma mistura de James com Donald Trump, para implantar isso. A Groenlândia, sem dúvida alguma, é um ponto estratégico para os Estados Unidos, por conta até para a implantação do seu sistema antimíssil balístico, né, que ficaria ali entre o Ártico e o Atlântico, fazendo uma proporção, uma vantagem muito grande aos Estados Unidos, no caso da territorialidade. E muito mais do que isso, né? Donald Trump tenta fazer um alinhamento, essa verticalização, como eu disse, principalmente nos países da América Latina e da América Central. Ele tenta ganhar um protagonismo acima de trazer os Estados Unidos realmente como uma superpotência da superpotência, mas ele esbarra ali, sem dúvida alguma, em outras potências que não têm o mesmo alinhamento, não só ideológico, mas também de interesses difusos e também econômicos. Isso pode ser um tiro no pé, né? A Groenlândia é a maior ilha do mundo, com 57 mil pessoas. Ali ele tenta buscar estratégias, não só na Groenlândia, mas também na América Latina e em outros países. Ele tenta trazer esse protagonismo, mas isso pode ter consequências desastrosas, muito peculiares aí, principalmente por conta da China e da Rússia, que são seus maiores concorrentes, e não sabemos aonde isso vai chegar. A grande verdade é que ele vem tentando ocultar alguns problemas de ordem econômica que o país vem enfrentando e também política, e trazendo esse protagonismo, aí sempre trazendo os holofotes para os Estados Unidos de uma forma de imposição, essa forma imperialista aí Donald Trump tem de tentar impor a sua linha de raciocínio para ocupar o protagonismo mundial mais uma vez. Bom, a gente vai chamar também o Gesualdo Almeida para essa conversa, mas antes eu quero atualizar algumas informações aqui da coletiva que está acontecendo neste momento na Casa Branca. Segundo a mulher, né, que é a Catherine, que está fazendo essa coletiva em nome, olha, nós temos imagens ao vivo, ela está respondendo perguntas agora nesse momento de alguns jornalistas. Ela disse agora há pouco que o navio que foi apreendido, o navio petroleiro que foi apreendido ali na costa da Venezuela, Caroline, né, é o nome dela, ela está Levitt. Ela está dizendo que o navio está sendo trazido para os Estados Unidos, vai ser levado para lá, vai tirar, os Estados Unidos vão tirar também algumas sanções contra a Venezuela para permitir a exploração de petróleo. Também, segundo Catherine, não vai ainda existir um calendário para essa transição acontecer, essa transição de governo com a participação dos Estados Unidos. Não tem um calendário ainda, eles estão trabalhando nesse calendário junto com a diplomacia americana. A diplomacia, inclusive, segue trabalhando nos bastidores e o presidente Donald Trump, segundo Catherine, também está muito ali empenhado nesse papel agora, neste momento, para conseguir o apoio do governo de Delcy Rodrigues. Não há mudanças políticas também na imigração por parte dos Estados Unidos do povo venezuelano para lá. Então, ou seja, a política de imigração não deve mudar em relação a eles, aos venezuelanos que vão para os Estados Unidos também. Isso, por enquanto, não há nenhuma mudança. Tá? Então, são as informações que estão chegando nesse momento. A coletiva continua acontecendo e a gente vai trazer as atualizações já com o nosso correspondente, o Eliseu Caetano. Mas vou conversar com o Gesualdo também para falar o seguinte, a gente consegue ver que com essas novas informações que chegaram, primeiro, eles vão abrir sim a exportação de petróleo da Venezuela, então não vai ser completamente proibida essa sanção que já existia. Não tem um calendário, Gesualdo, a diplomacia continua trabalhando. Não dá para romper completamente com Delcy Rodrigues neste momento, né? Qual seria a estratégia mais adequada para essa transição dos Estados Unidos ali junto ao governo da Venezuela? Gesualdo Almeida, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Boa tarde à nossa audiência. De fato, como sempre Donald Trump para quem o conhece da década de 90, dos aspectos negociais, como nós diríamos aqui no interior, ele pula no rio, depois ele vem para onde nada. Foi assim que cresceu o seu patrimônio, foi assim que ele quebrou na década de 90. Ele aumenta, ele escala, até que ninguém possa lhe contrapor. E muitas vezes isso dá errado, como deu errado nos seus negócios, 3 cassinos falidos, além da sua empresa de aviação. E ele traz todo esse modelo agora para o campo político. Ele vocifera, ele aumenta, ele escala e ele vê até onde ele pode chegar. Mas é claro, é fato, ele não tinha um plano para a Venezuela. Os Estados Unidos não tinham um plano para a Venezuela.
Poderiam até ter um ajuste prévio com os militares venezuelanos e, por conta disso, a Delcy é mantida no poder. Mas tratou-se muito mais de uma demonstração de poder, uma força geopolítica, de que qualquer tentativa de salvaguarda de uma nação como a Venezuela.